Olá, boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Rosimar, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos iniciar então os estudos dessa tarde, fazendo a nossa prece. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade de estudos e principalmente de aprimoramento. Agradecemos a Maria, nossa Mãe Santíssima. Agradecemos ao nosso querido Leon Denis, que deixa essa obra grandiosa e de forma tão acessível para cada um de nós, que ele possa receber a nossa gratidão através das nossas emanações fluídicas e pedimos também o amparo dos bons espíritos, daqueles espíritos que estão caminhando conosco nos trabalhos da nossa casa espírita, que eles possam nos intuírem mais esta tarde. Muito obrigada, que este campo vibracional que se abra possa trazer paz, equilíbrio e saúde para todos. E pedimos também pelo bem da humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 3º, que nós começamos já, né? E nós vamos seguir a partir da página 46, só relembrando, né, para quem estiver acompanhando a partir de hoje o nosso estudo, no capítulo 3º a gente tratou de algumas leis básicas do Espiritismo, e a primeira lei que a gente conversou aqui semana passada foi sobre essa questão da comunicabilidade com os espíritos, né? E o quanto que ela é possível e permitida por Deus. E hoje a gente vai dar continuidade a esse capítulo, trazendo mais algumas questões que são básicas para nós aqui. Então, nós damos as boas-vindas a todas e todos que estão acompanhando também, através das gravações que ficam no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. E todos que quiserem conhecer o nosso trabalho, é só entrar no Instagram, que está o endereço aí junto com o meu nome. CEVFMM. Então vamos começar, né? Você quer falar alguma coisa, Ricardo? Então, nós paramos onde aqui na semana passada? Nós paramos na página 47, na verdade, na primeira frase. E aí a gente combinou que aí a gente voltar um pouquinho, nós vamos lá na página 46. E como se dá isso? Maurício perguntando para a Giovana. Porque tem questões que são importantes aqui, como a gente fez a leitura e já estava encerrando o nosso tempo, a gente acabou não comentando. Hoje eu até vou, né, te convidar aí, ver o que você acha, da gente lendo um trecho menor e comentando, porque semana passada eu li um trecho maior, mas acabou que ficou essa partezinha aí, que eu acho que ela tem informações importantes. Então eu vou começar aqui, né? Os dois estão conversando sobre essa questão da comunicação, né? Porque Maurício falou que às vezes sente que o pai dele tá ali, né? E ele sente essa vontade de falar com ele. E a Giovana vai explicando para ele que ela também sente isso, e não só sente, como ela conversa com os pais dela, né? E aí ele pergunta assim: como se dá isso? Retornando a esta terra de provações e dor para trabalhar por seu progresso e ajudar suas irmãs em sua marcha comum para Deus. Então, aqui, na verdade, ele está falando, né? Ele está perguntando como que pode a gente conversar com quem já morreu, né? Como é que isso se dá, né? Quando já não tem mais o corpo físico. Então, ela vai explicando, né? Pensa então que a alma deve cumprir várias existências aqui na Terra? Sim, eu o sinto,
uma existência não pode ser suficiente para permitir-nos atingir a perfeição. E como de outra forma explicar que os filhos de Deus sejam tão diferentes no caráter, no valor moral e na inteligência? Permita que eu me espante de que, numa idade em que tantas moças são tão alegres e insensatas, você é tão séria, tão judiciosa, tão esclarecida das coisas do alto. Então, eu vou dar uma paradinha aqui, que eu acho que aqui já tem muita coisa, né? Na semana passada, a gente tratou um pouco dessa questão, a gente começou a falar um pouco dessa questão da lei de causa e efeito, que a gente já tinha tratado lá no capítulo 2 e também no capítulo 1, e também dessa questão da justiça divina, né? Tá me faltando aqui a palavra, mas daqui a pouquinho eu vou lembrar. Da própria questão dessa possibilidade da gente ter novas oportunidades. Então, não existe uma lei como era crença, principalmente na época em que esse livro foi escrito, né, de que a gente tem uma pena eterna ou um gozo eterno. Então, a gente foi trabalhando isso no estudo passado. E por que eu parei aqui, né? Eu queria saber sua opinião sobre isso também. Mas eu acho que aqui a Giovana já está começando a trazer uma outra dimensão para a gente, que é também um outro princípio básico. Então, semana passada a gente falou sobre essa comunicabilidade com o mundo espiritual, comunicabilidade dos espíritos, e hoje eu acho que ela entra aqui num outro tema, que é a lei da reencarnação. Então, é a pluralidade das existências, que é um outro princípio que a gente conversou sobre ele semana passada, né? É isso mesmo. Pelo que ela fala com ele entende que é dessa forma mesmo. Ele entende que para acontecer isso, tudo que ela está falando tem que ter outras reencarnações. Ele por si só ele vai analisando. Ela não precisa de afirmar nada, mas ele vai entendendo dessa forma. Interessante. Então, assim, como a gente vai entrar num tema que é um tema basilar da doutrina espírita, eu trouxe aqui duas. A gente não vai ficar lendo, como a gente já disse, né? Cada um, a gente vai deixar aqui as indicações e cada um vai no seu tempo aí buscando seus conhecimentos também. Então, a gente tem na obra toda de Kardec, falando sobre reencarnação. A gente tem na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Atos dos Apóstolos, a gente tem muita coisa sobre reencarnação. Algumas questões no Novo Testamento, eles colocam, eles usam não o termo reencarnação, mas ressuscitar, né? Porque Jesus trouxe um pouco dessa coisa de ressuscitar dos mortos, e aí a gente vai vendo que às vezes é uma questão de termologia, né? De termo, de utilização dos termos. E acaba Mas sendo a mesma coisa, né? isso porque em algumas crenças, talvez no catolicismo, eu vou falar um pouco porque eu vim dessa crença religiosa, então a gente estuda também, né, a questão do catolicismo, e talvez no catolicismo a gente tenha isso de uma forma mais forte ainda, né? Entendendo o que vem dessa concepção de ressuscitar, voltar no mesmo corpo. E para a gente não é isso. Reencarnar, nós encarnamos num outro corpo. O espírito, ele é imortal. A partir do momento que nós somos criados por Deus, que Deus sim é eterno,
não tem princípio nem fim, mas nós tivemos um início, nós somos criados por Deus. A partir do momento que nós somos criados, nós somos imortais. Nós sempre vamos reencarnar em corpos diferentes, mas seguindo o nosso projeto reencarnatório, o nosso projeto evolutivo. Então, como espíritos, nós somos sempre os mesmos. Então, essa é a ideia de reencarnação para nós espíritas, né? E aí eu vou trazer aqui para a nossa reflexão, se você quiser comentar alguma coisa, né? Você vai ficando à vontade aí. Lá na Gênese, no capítulo 1º, no item 34, a gente vai ter assim, ó, o capítulo 1º, ele é maravilhoso. Na verdade, o livro, a Gênese, né, escrita por Kardec, que é esse livro aqui, que a gente já trouxe semana passada, ele é todo maravilhoso, porque é um livro denso, para algumas pessoas muito difícil. Por quê? Porque ele demanda da gente um estudo muito profundo. A gente tem que estar com outras obras para a gente conseguir ler esse livro, mas ele é maravilhoso. Então a gente recomenda muito a leitura desse livro, porque a gente vai compreendendo a criação e a própria criatura. E também, junto com isso tudo, o Criador. Então, esse capítulo primeiro, vale a pena ler o capítulo todo. Mas eu vou trazer aqui para a gente exclusivamente o item 34 e o item 36. Kardec fala assim, olha, a pluralidade das existências cujo princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, então, ó, a gente tem isso já trazido por Cristo. Sem, todavia, defini-lo como há muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, que sem a reencarnação tornariam inúteis a alma, as existências breves. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela ancianidade do espírito, que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz nascendo o que adquiriu em suas existências anteriores. Então, olha que bacana, em um item, Kardec, ele traz um compilado de informações que clareia muita coisa. Quantos de nós não ficamos nos perguntando, mas por que eu estou passando por isso? Para que essa experiência? E se a gente for pensar que existe só essa vida, a gente não consegue encontrar explicação nenhuma. É como se fosse realmente uma injustiça de Deus. Por quê? Que um vai nascer lá, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a riqueza, ela não é privilégio nenhum, ela é sim um compromisso muito grande que a gente assume, porque quem escolhe essa prova da riqueza, dizem os espíritos para nós, que é uma das provas mais difíceis de serem atravessadas, é a da riqueza, né? Mas quantos de nós já não questionam, nossa, por quê? Que fulano tem uma vida confortável, uma vida boa, sem passar pelos perrengues aí, né, da falta do dinheiro, e outros com tanta dificuldade, né? E aí, outra questão que é importante para a gente refletir. Ah, então eu sou privilegiado? Eu fui escolhido por Deus para ser a cereja do bolo, né? Sem doença, uma condição financeira razoável. Que justiça é essa? Não seria justo isso, né? Quem quiser se aprofundar mais, Rosimar, na questão da reencarnação, é só ir lá no Livro dos Espíritos, a questão 166, né? Aí tem 166A, 166B, Lê para a 166. gente, Ricardo, que eu tinha até deixado essa questão separada aqui também. Lê essa questão 66, ela é muito importante. Uhum. Então, a questão 166, né? O Kardec pergunta para os espíritos: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Aí os espíritos respondem:
submetendo-se à prova de uma nova existência. Aí, continua, Rosimar? Você quer comentar alguma coisa? Não, pode continuar. Então, aí tem a questão 166A, que Kardec pergunta, né? Para complementar o raciocínio. Como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? Aí os espíritos respondem. Ao se depurar, a alma sofre, sem dúvida, uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Aí, complementando, 166B, Kardec pergunta: a alma tem muitas existências corpóreas? Os espíritos respondem: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. Mais uma, questão 166C. Kardec pergunta: parece resultar desse princípio que, após ter deixado o corpo, a alma toma outro. Dito de outra maneira, que ela se reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Aí os espíritos respondem: é evidente. Uhum. E Então, aí eu vou deixar mais duas indicações, mas essa eu não vou ler não, porque como a gente falou, né, cada um vai buscando no seu tempo também outras formas de compreender, né? Então tem a questão 330 e a questão 330A, que elas também vão tratar bem dessa questão mesmo da reencarnação, né? E o Gabriel Delane, ele tem uma obra que o título dela é Reencarnação. E essa obra ele vai tratar única e exclusivamente sobre esse tema. Então, Gabriel Delane, ele foi um estudioso, né, da época de Kardec, ele traz informações muito importantes. Então, eu acho que aqui a gente já tem um bom suporte para a gente comentar um pouco, né, sobre essas questões. E eu achei tão bacana o Leon Denis trazer isso, né, dessa forma tão poética, tão harmoniosa, tão simples, né? Num diálogo entre dois seres, um com mais conhecimento e o outro despertando agora, de uma forma simples, ele vai trazendo essas questões que às vezes a gente complica tanto, né? Como que a gente complica algumas coisas na nossa vida, né? é verdade. Eu vou só tomar a liberdade, então, já que você não vai comentar, de ler também a questão, o item 36 da Gênesis, só para complementar aqui, que ele é bem importante. Kardec vai falar assim: olha, com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raça, de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher, de todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte. Nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda uma lei da natureza, o princípio da fraternidade universal também funda na lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Aqui ele traz alguns termos, tem até uma nota depois, né? Lá na página, ele fala aqui no meu livro, que é na página 375, mas só para deixar claro, quem for ler depois a Gênese, existe uma explicação aqui dos termos que ele usa, que são termos da época. Por exemplo, o termo raça, ele usa alguns termos que as pessoas falam, são termos pejorativos, preconceituosos, era o que dava para ele usar na época. Então, assim, só para deixar isso claro, que tem uma nota aqui, aí lá no meu, aqui, a página 375, eles vão explicar o porquê do uso de alguns termos e por que permanece até hoje, tá?
Mas, feito esse comentário, vamos lá então às informações que são preciosíssimas que o Leon Denis traz para a gente aqui, nesse trecho pequeno que a gente leu, né, Ricardo? Sobre a reencarnação. Então, o que a gente precisa depreender dessas questões todas que a gente leu, né? Fica claro para a gente que não dá em uma vida só nem para a gente se melhorar, nem para a gente resolver nenhuma questão e nem para ter justiça de Deus se a gente só vivesse essa vida que a gente está. Então, é claro que a gente precisa de mais oportunidades. E Deus, sabendo disso, ele vai fazendo isso gradativamente. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai tendo também novos recursos. Então, olha que bacana quando a gente vai olhando para algumas coisas, né? Houve um tempo em que a gente era simples e ignorante. Nesse tempo, a gente precisou de muito suporte. Então, quase a gente não tinha muita. A nossa liberdade de escolha era muito restrita. Então, lá nos primitivos, nos primórdios, Deus levava tudo em conta, no sentido de que a gente ia responder por aquilo que a gente já tinha condição de responder. Mas o nosso livre-arbítrio ele era muito restrito. A gente foi avançando, 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 e aí vamos chegar nos tempos de hoje, que a gente tem essa possibilidade de estar aqui, conversando com o mundo, em tempo real. Olha que coisa fantástica isso, né? E com um detalhe, a gente tem um campo vibracional, um campo espaço e tempo, que num outro momento a gente pode falar sobre isso, estudar um pouco, né? Que ele também se abre para essa comunicação espiritual. Então aqui não está uma tela diante das pessoas, aqui está um campo vibracional aberto para que a gente possa aprender, estudar, se melhorar e principalmente se tratar. Enquanto nós estamos aqui, esse campo que está aberto de comunicação com o espaço, com o universo, ele está atuando sobre nós. Como é que a gente poderia viver isso numa vida só? Não dá. É muita coisa para uma vida só. Só que a gente não pode se acomodar também, né? Não sei o que você pensa disso, né? Dessa questão da encarnação, dos aprendizados que a gente precisa fazer, o que a gente está fazendo aqui de verdade. Rosimar, interessante, né? Como é que as leis de Deus elas são perfeitas. A lei do progresso, nós falamos também no estudo passado. Quer dizer, Deus criou a gente simples e ignorante. A gente tem dentro da gente, dentro da nossa consciência, as leis de Deus. Então, olha, você vai seguir, tá aí, eu te criei, e você vai seguir. Então, você vai seguindo. Aí você às vezes tropeça, claro, você não vai direto, porque senão não haveria necessidade de tudo isso. Então, Porque são aprendizados, né? O que a gente exato. vai fazendo é aprendizados. Não é, a A gente é gente. criado simples e ignorante, então você vai aprender para você Aham. chegar aonde você tem que chegar, né? Porque tem um objetivo essa lei de Deus. Como elas são perfeitas, você vem, você vai aprendendo, você falha, você tem um livre-arbítrio, você às vezes não concorda com aquilo e vai, mas Deus é perfeito. Se a gente seguisse, nós já falamos várias vezes, se a gente seguisse a lei de Deus, seguisse a lei da natureza, dava tudo certo. Era só seguir o instinto da gente, mas a gente não faz isso. Então, a gente erra, aí ele dá a oportunidade da gente vir várias vezes,
para a gente ir melhorando, porque é só aqui, na vida corpórea, que a gente aprende, a moral, que a gente progride intelectualmente, moralmente, né? Tudo isso. Você vai aquele aprendizado você vai guardando de uma vida para outra, talvez a outra você se eleva em outro, ou na moral, ou na intelectual, e vai, e vai. Mas você está no comando, quer dizer, sob o olhar de Deus. Você que faz, aquilo que você planta, você colhe. Então é você que vai dando rumo ao seu progresso. Olha como é que é bom. É você que decide. Ele deixa para você decidir. E essa Né? questão que você trouxe, que somos nós que estamos no comando, é isso mesmo, porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio em tudo. A gente, quando precisa passar por uma expiação, é porque a gente usou o livre-arbítrio de forma equivocada. Então, como a gente precisa evoluir, a expiação ela vem para a gente fazer esse reajuste com essa lei, né? Então a lei de progresso é para tudo. A terra progride, a gente progride, a natureza progride, tudo progride. Inclusive, na hora que você falou da palavra que o Kardec usou naquela época, raça, já progrediu. Hoje é outra. É outro pensamento, é outra definição. Né? Então é interessante isso. O pessoal entender que há o progresso, que há a evolução, é muito importante. E a gente fica, por exemplo, hoje eu estou num estado evolutivo mais do que eu era na encarnação passada. Uhum. Né? Porque o Espiritismo, o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, a gente já estudou que fala que a gente não retrograda nunca. Aquilo que você aprendeu, você não volta atrás. Você sempre passa de ano, você sempre passa de ano. Você pode, assim, repetir aquele ano, mas voltar lá atrás, ter que voltar lá no início outra vez, você não volta. É lei de Deus. Né? E você trouxe tanta coisa aí, às vezes você vai falando, a minha cabeça vai girando aqui, né? Então, vai soltando para mostrar para todo mundo aí. Quando você fala dessa lei do progresso, né? O quanto que a gente precisa entender isso e a gente ainda não conseguiu, muitos de nós ainda não conseguimos. Por quê? Porque tudo, nós estamos vendo aqui, Leon Denis chama a atenção da gente que a lei de Deus, ela está na natureza, ela está ali, tem os ciclos. Se a gente conseguir absorver isso, a gente vai entender que tudo segue esse ciclo na natureza. Então, o planeta Terra evolui, as coisas evoluem, e se nós não evoluirmos, a gente não vai conseguir se manter nesse planeta. Isso não é uma maldade de Deus, não é um castigo de Deus de forma alguma. É porque as coisas evoluem, isso é da lei do progresso. Então, a lei da reencarnação, ela não vem aqui para deixar a gente num lugar de comodismo. Muito pelo contrário. Porque muitas pessoas, às vezes, quando a gente está começando os estudos, a gente fala, então vou deixar para a próxima. Isso tem muitas encarnações, isso daí eu vou deixar para resolver na próxima. Quando a gente toma consciência, quando a gente toma consciência de uma imperfeição nossa, é porque Deus está falando assim: você já tem condição de melhorar isso. Para de ficar perdendo tempo. A gente não toma consciência de nada sem que a gente tenha condições e sem que Deus dê recursos para a gente mudar aquilo. Por que hoje ainda tem muito preconceito com relação aos atendimentos psicológicos, por exemplo? Porque
inconscientemente, eu sei que fazendo esse movimento, eu vou precisar me transformar. Não adianta eu ir para uma terapia, para uma psicoterapia, chegar lá para falar do Ricardo. Um profissional sério, ele vai falar, mas agora vamos voltar um pouquinho para você, Rosimar. O que isso tudo do Ricardo está falando de você? Porque se não for assim, a gente vai sempre olhar o outro. Por quê? Porque olhar para o outro, para o que o outro precisa melhorar e para as características do outro é muito mais fácil. Não vai me dar trabalho nenhum. Sabe por quê? Eu só vou precisar fazer isso. Ó. Só vou precisar apontar o dedo. Só vou precisar falar, mas eu estou vivendo isso porque fulano isso, né? Então, quando a gente tem consciência ou quando a gente tem aquele primeiro start, aquela primeira luzinha, porque a espiritualidade também não brinca em serviço, nós temos um mentor espiritual, a gente tem um anjo da guarda que caminha com a gente a nossa encarnação toda, e sempre que ele tem oportunidade, ele coloca uma pedrinha no nosso caminho para a gente tropeçar e a gente ter consciência do que a gente precisa. Então, toda vez que a gente tem consciência das nossas imperfeições, é porque a gente já está mais do que na hora de mudar. E com todos os recursos para mudar. Todos. Ninguém carrega um peso maior do que pode suportar. Né? Tem uma frase dessa aí que a gente usa muito. Deus não dá mais do que a gente pode suportar. E isso é verdade. A gente sempre tem condição de fazer os movimentos que a gente precisa para se melhorar. O problema é que a gente vai adiando muito, né? Por quê? E aí cada um tem que fazer essa pergunta. E a pergunta melhor é para quê, nem é o porquê, né? Porque o para quê ele vai trazer a essência do meu adiamento. Para que eu tô adiando tanto olhar para minha arrogância? Para que eu estou adiando tanto modificar determinados comportamentos? E aí cada um vai ter que fazer essa pergunta e encontrar a sua resposta. Porque pode ser por preguiça, pode ser por comodismo, pode ser por uma questão de íntima nossa, de arrogância. Eu não consigo me colocar num lugar menor do que esse lugar que eu estou ocupando aqui. Então, por exemplo, quando esse item 36 que o Kardec traz, ele é muito importante, né? Então, quando a gente fala assim, ó, de masculino e feminino, o masculino aqui, o feminino aqui, alguma coisa está errada nessa relação, porque na lei de Deus essa relação ela é assim, simétrica. Quando a gente transforma ela numa relação hierárquica, como se um fosse maior do que o outro, alguém está errando nessa relação. Pode ser tanto a pessoa que está colocando aqui nesse grau de inferioridade, quanto a outra que está de superioridade. E aí que é bacana a lei da reencarnação, porque ela vai fazer a gente voltar para o nosso prumo. E o que é esse prumo? É voltar a entender a lei de Deus agindo em nós. Tem relações que são hierárquicas, tem relações que são simétricas. Relação homem e mulher é uma relação simétrica. Quando um quer dominar e o outro precisa ser dominado, isso está em desequilíbrio. E a gente vai usar isso para todas as relações, não só masculino e feminino. Branco e preto, em todas. Agora não está vindo todas as relações que a gente precisa usar esse equilíbrio, mas
em todas elas, né? Então, a gente precisa compreender um pouco mais essa lei da reencarnação e o quanto que ela é importante para nos colocarmos no nosso lugar. Mas aí a gente precisa entender que não é só o fato de reencarnarmos que coloca a gente aqui, em harmonia com a lei. Se eu transgredir essa lei, eu preciso de alguma forma me reajustar com ela. Então, vou trazer um exemplo aqui, né? E já vou te passar a palavra, até para a gente pensando um pouco, né? Porque o tempo passa tão rápido aqui. Se eu reencarno, por exemplo, né? Vou pegar o exemplo de pais e filhos, né? Porque se eu pegar marido e mulher, pode dar problema aqui, né? Então, É verdade. vou pegar pais e filhos. Às vezes a gente olha para os nossos filhos e fala assim: não, meu filho sabe muito mais do que eu de tecnologia. E aí a gente transforma isso numa verdade absoluta e a gente começa a achar que o nosso filho é um espírito superior e que está aqui para ensinar a gente tudo. Aí a gente faz o contrário do que a gente estava conversando sobre a relação de homem e mulher, né? Que é assim e a gente às vezes transforma ela assim. Relação de pai e filho, de mãe e filho, é assim. Na lei de Deus existe uma hierarquia. Por isso que a gente fala que Deus é nosso pai, não é? Se a gente faz isso, meu amiguinho, meu coleguinha, meu filho é meu amiguinho, nossa, como é que eles falam? Play, beleza, tudo legal. Transformei a hierarquia em relação simétrica. Estou transgredindo a lei de Deus. Ah, então não posso ser amigo do meu filho? Não, eu devo ser amiga, mas entendendo essa ordem, essa hierarquia. Meu filho pode me ensinar as coisas? Pode, mas eu não posso ficar acomodada, achando que o meu filho veio para me ensinar. Se eu faço isso, eu estou perdendo uma encarnação. Então, se eu reencarno num lugar onde alguém sabe mais do que eu, seja meu marido, seja meu filho, seja lá quem for, é uma oportunidade que Deus está me dando para o aprendizado, não para o comodismo. Porque o que o comodismo vai gerar? Você sabe o que o comodismo pode gerar? Se eu reencarno com uma pessoa que sabe mais do que eu, às vezes é até um pensamento meu, nem é que a pessoa sabe tanto, mas me coloco num lugar de tanta inferioridade que eu começo a falar: não, só o fulano que sabe resolver isso. Nossa, mexer em banco, só o Ricardo que sabe, que ele é o homem da casa, só ele que sabe mexer com isso. Será? Será que eu não estou numa situação de comodismo e criei para mim uma inferioridade que não existe? Porque o que essa situação de comodismo gera? Ela gera um desgaste naquele outro que está recebendo esse compromisso do: nossa, ele é o fera, ele sabe tudo. Nossa, arrumar um guarda-roupa, só a Rosimar que sabe. Eu não vou pôr a mão que eu não sei dobrar uma roupa. Será? Será que realmente eu não sei? Ou eu estou abusando do outro que veio, talvez até nessa condição de ajudar, de ensinar, mas que fica sobrecarregado, né? Realmente, eu conheço muitas pessoas que são desse jeito. Já chega derrotado. Não sei fazer isso. Mas também ele não se interessa, ele parece que ele toma birra daquilo que ele tem a impressão que ele não vai conseguir. Ele às vezes nem tenta. Essa coisa da reencarnação que você está comentando aí
pai e filho, né? Mãe e filho, às vezes pode vir um espírito reencarnando como seu filho, que é muito mais antigo do que você, que é muito mais experiente, que vem para ajudar, né? Para nos ajudar ao nosso crescimento, a gente não sabe. Mas tem também a questão psicológica aí, que vai fazer essa criança, como é que fala? Captar aquilo que ela já tem de conhecimento passado, aquelas coisas. Eu acho que isso tudo é importante. Né? Você é a melhor que tem para falar sobre isso, que é a sua área aí da. Que a gente tem que entender isso também, que às vezes tem filho que dá show para gente. Né? Moralmente falando, nossa, né? E isso é Então, um convite, sabe, Ricardo? Foi bom você trazer isso. Isso é um convite. Quando a gente tem essa relação, e isso pode acontecer se um show dá um filho. Olha só, mudei a frase. Se o, se o filho dá um show, moralmente, num pai, numa mãe, é preciso que a gente se pergunte: o que eu preciso aprender moralmente que o meu filho, que veio depois de mim, que hierarquicamente deveria estar aqui, está dando show. E que eu tô parado no tempo e ainda não aprendi. Principalmente moralmente, que eu trouxe uma questão aqui que é da intelectualidade, né? Essa questão da internet, como é que usa a internet. Isso é da intelectualidade. Mas você trouxe um ponto fundamental. Se moralmente o meu filho está me dando um show, eu preciso olhar para mim. E aí eu preciso olhar com muita seriedade, porque Deus está sendo muito generoso comigo. Ele está permitindo que uma pessoa venha depois de mim para me ensinar o que eu já deveria saber, para estar ensinando para esse espírito. Então Deus está sendo muito generoso. E a gente não pode perder as oportunidades que Deus nos dá, né? Em cada encarnação, é eu olhando para as mínimas coisas que a gente só vai conseguir olhar se a gente se debruçar na questão 909 do Livro dos Espíritos, que é a questão que Santo Agostinho vai falar. Nós vamos falar isso aqui muito, em todos os estudos de Allan Kardec. O que a gente precisa fazer para se melhorar nessa encarnação? Kardec não fala se melhorar posteriormente, daqui muitas vidas. Não, Kardec fala o que eu preciso fazer para eu me melhorar nessa encarnação? E aí Santo Agostinho vai falar, um sábio da antiguidade já falou disso, conhece-te a ti mesmo. Se nós não nos conhecermos, nós não vamos sair do comodismo de transferir para o outro aquilo que eu já tenho plenas condições de fazer. E também de identificar as minhas imperfeições e me transformar nelas. Então, acho que é importante, né, a gente olhar para isso. Eu acho que esse capítulo, ele tem tanta coisa que vale a pena a gente ir um pouco mais devagar, né? Até para a gente tudo bem, conseguir porque digerir um pouco, para a gente conseguir entender um pouco mais, né? Então, acho que a gente poderia até ficar por aqui, se você quiser fazer mais algum comentário, ainda dá não, uns pouquinhos minutinhos, mas eu acho que tem bastante coisa para a gente refletir aqui, né? eu acho que a gente deve parar assim, sabe por quê? A gente já vai entrar depois em outra lei aqui. Aham, em outro item, né? Em outro item. Eu acho muito Né? bacana isso, né? Como que Leon Denis traz essas coisas de uma forma É simples. muito rico. Assim, uma frase tem uma riqueza que a gente pode fazer um estudo só com É. um diálogo, um pedacinho, uma questão, né? Ele faz uma pergunta, ela responde, a gente vai longe. E aí eu acho assim uma reflexão que fica para mim essa semana, né? O que eu já tenho condição de fazer e que eu tô acomodada, né?
que eu estou deixando para o outro, que eu estou negligenciando mesmo, né? E eu acho que às vezes a gente percebendo isso, mas não é para se culpar, nem para se reprimir, nem para, né, se violentar, mas para se acolher e começar a transformar a partir de agora, né? Acho que isso que é importante. A encarnação está aí para isso. E não dá para a gente ficar perdendo mais tempo, né? Deixar para a próxima. Nós não sabemos quando nós vamos ter outra oportunidade dessa, Isso né? é o que eu quero falar é o seguinte: abrir o olho do pessoal, porque Abrir o olho do pessoal ou abrir o meu e o seu olho? nosso olho principalmente, Ah, nosso tá olho bom. principalmente, porque eu nem falei o nosso, porque o nosso já está incluído, ele está implícito. A gente já tem Então, que estar com ele aberto, né, Ricardo? então nós já estamos. Quando eu falar assim, a gente tem, né, abrir o olho do pessoal, porque o nós já está ligado. Tá bom. Então, pedi até raciocínio, peraí. Ah, então é o seguinte, os espíritos falam para a gente que se tem 7 bilhões a população mundial é 7 bilhões, né? Vamos dizer, de encarnados, no mundo espiritual é 3 vezes mais. Tem 21 bilhões de espíritos para reencarnar na crosta aqui, ó. Uhum. Tá certo? Então, não é tão fácil encarnar, não. Reencarnar. Não é tão fácil. Tem que ter um projeto, a gente sabe disso. Nós vamos olhar isso, nós não falamos nada disso ainda aqui. Mas tem um projeto reencarnatório, né? Tem uma série de coisas. Sempre lembrando que vai depender do estado evolutivo do espírito. Porque nós somos espíritos. A gente fala alma porque a gente está encarnado, a gente tem uma alma, mas que quando a gente desencarna, a gente é espírito. Né? E esse espírito permanece com a gente. O nosso espírito reencarnado é a alma, Uhum. que todo mundo fala. Isso aí. Então, hoje acho que podemos ficar por aqui, né? Que já está quase encerrando já o nosso tempo aí. É, Você faz a prece pra gente? faço. Tá muito calor, né? Nossa. Deixa eu fazer a prece aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Leon Denis, pela oportunidade do estudo de hoje. Nós pedimos à Mãe Santíssima que abençoe a todos que vão assistir esse estudo pelo YouTube, que nós possamos estar juntos novamente na próxima quinta-feira para mais um estudo das obras, né, desse livro que nós estamos estudando, Giovana, e agradecido sempre por tudo, que assim seja. Que assim seja.